do Senhor. Vamos ler a paz do Senhor. Vamos ler uma passagem bíblica no Evangelho segundo narrativa de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26. Mateus 26 e 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Nesta manhã, vamos falar sobre a ceia do Senhor. No próximo domingo, nas nossas subsedes, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Aqui na nossa igreja sede, uma vez por mês, no último sábado do mês, nós celebramos a ceia. E no segundo domingo de cada mês, nas nossas congregações, subsedes, nós então celebramos a ceia do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele nos deixou duas ordenanças: a ceia do Senhor e o batismo nas águas. E como o nome já diz, a palavra já fala, ordenança é uma ordem. Então, não é algo que nós não devemos fazer, menosprezar, tanto a ceia como o batismo, porque é uma ordem imperativa do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos, então, participar da ceia do Senhor e toda pessoa que teve um encontro com ele ser batizado nas águas. Então, nós queremos, nesta oportunidade, falar especificamente sobre a ceia do Senhor, esta primeira ordenança do Senhor Jesus Cristo. E queremos apresentar algumas razões porque devemos participar da ceia do Senhor. E a primeira razão que nós apontamos aqui é que nós devemos participar da ceia do Senhor, porque, como disse, é uma ordenança, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. E ele é o Senhor de nossas vidas, ele reina sobre as nossas vidas. Ele é o nosso Salvador. E nós, então, servimos a ele com prazer, com alegria, e procuramos sempre seguir as suas instruções, os seus ensinos, os seus mandamentos, porque eles edificam a nossa vida. Estamos debaixo do seu senhorio. Então, sendo a ceia do Senhor uma ordenança, uma ordem do Senhor Jesus Cristo, e sendo ele o Senhor e nós o servo, nós então devemos esta obediência a ele.
Então nós participamos da ceia do Senhor porque é uma ordenança, é um mandamento bíblico e nós queremos então cumprir os mandamentos do Senhor, porque somos obedientes. Então nós podemos assim dizer, talvez isso choque alguns irmãos, mas não participar da ceia do Senhor, a pessoa podendo participar, deliberadamente não participa da ceia do Senhor, é um ato de desobediência e até mesmo um ato de rebelião. Porque na ceia, quando a igreja se reúne, e nós então participamos da ceia do Senhor, nós estamos ali declarando o senhorio de Cristo sobre nós. Então, no ato da celebração da ceia, é um ato de obediência, e ali, a igreja reunida, todos nós declaramos então o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Declaramos que amamos Ele, que somos obedientes e que estamos nos adequando às suas ordens e aos seus mandamentos. Portanto, participar da ceia do Senhor é uma ordenança, somos obedientes e aqui está uma razão, porque mensalmente nós participamos da ceia do Senhor. Quero também dizer aqui que a ceia do Senhor, ela é para a igreja, né? Para os membros, aqueles que realmente nasceram de novo, tiveram a experiência do novo nascimento, compreendem a importância da morte do Senhor Jesus Cristo. Uma outra razão, a segunda razão, porque devemos participar da ceia do Senhor, porque é um ato de comunhão, é um momento de comunhão com o Senhor e com a sua igreja, o seu corpo. Então, esta ceia que nós realizamos uma vez por mês é um culto de comunhão, aonde nós procuramos então sentir a comunhão dos irmãos e a comunhão também com Cristo. Dizer que nós estamos de comum acordo. É uma festa, um momento agradável de comunhão, de participação, em que todos juntos, ali reunidos, diante da mesa do Senhor, é um ato de comunhão. Então, tanto comunhão com o Senhor e comunhão também com a sua igreja, o momento em que vamos sentir a presença do Senhor e compartilhar com os nossos irmãos da mesma alegria de sermos salvos, participantes do reino do Senhor. E nós encontramos essa orientação bíblica, essa expressão, dizendo que a ceia do Senhor é um ato de comunhão. Lá, em Paulo escrevendo na sua carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele diz assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos, falando sobre o cálice da ceia do Senhor, não é a comunhão do sangue de Cristo? Estamos dizendo que temos comunhão com Ele. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então, tanto o cálice como o pão estão anunciando que estamos em comunhão, é um momento de comunhão com o Senhor Jesus Cristo e com a sua igreja. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, estamos unidos. Somos muitos que estão participando ali, mas é um pão. É um só corpo, é o corpo de Cristo. Isto está falando de quê? De comunhão. Porque todos participamos
do mesmo pão. Então aqui está uma razão para nós não nos afastarmos da ceia do Senhor quando somos convocados pela igreja para esta celebração. Devemos participar com alegria. Todos os cultos são importantes na igreja. Culto de ensino, culto de doutrina, de pregação, os louvores. Mas este culto da ceia é um culto específico, em que todos devem se alegrar e estar presente e não faltar, porque é um ato de comunhão. Uma outra razão por que devemos participar da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é um memorial. Memorial do quê? Do sacrifício de Cristo, que nos proporcionou a libertação da escravidão do pecado. Isto está relatado em Lucas, capítulo 22, versículo 19. Quando o Senhor Jesus Cristo instituiu esta ordenança, a ceia do Senhor, ele disse o seguinte: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Então ele está dizendo que ele instituiu esta ordenança porque ele sabia que nós temos a tendência de nos esquecermos das coisas. E a sua morte, o seu sacrifício, a sua encarnação, a obra redentora, foi algo tão precioso, é algo tão relevante para as nossas vidas. Entrar no céu sem o sacrifício dele, o Deus que se fez carne, encarnou, morreu na cruz entre dois para recebermos o perdão dos pecados, é um ato, o maior ato do universo, a morte de Jesus Cristo. E então, isto é tão importante, foi algo tão importante, que isto tem que ser relembrado. E o Senhor então institui esta ordenança para que nós possamos periodicamente nos reunirmos e em memória dele, trazer na nossa mente, na nossa memória, relembrar algo que aconteceu. E este algo é o seu sacrifício. O memorial serve para quê? Para isso. Para você ir naquele local, ou olhar para aquele memorial, ou participar daquele memorial, para relembrar algo que aconteceu no passado. Então, devemos participar da ceia do Senhor, porque é um memorial. Nós vamos nos reunir naquele dia específico com esta finalidade: relembrar a morte de Cristo, que nos proporcionou a libertação da escravidão do pecado. Não é algo de extrema importância? Nós recebemos a libertação da escravidão do pecado. Fomos transformados das trevas para a luz. Passamos pelo novo nascimento. Nova criatura, recebemos o Espírito Santo. Temos a alegria de sentir o Senhor Jesus controlando a nossa vida. E então, neste dia de ceia do Senhor, nós nos reunimos para relembrar a morte de Cristo. Neste dia específico, é um dia em que nós devemos nos voltarmos para a obra redentora de Cristo. Aqueles que vão pregar neste dia devem pregar sobre o sacrifício de Cristo. Os hinos que vamos cantar devem ser escolhidos de maneira específica
porque reunimos para uma determinada, para cumprir uma ordenança, algo definido. Vamos aqui nos reunir nesta noite para relembrarmos o sacrifício de Cristo. Tudo que ocorre no culto da ceia do Senhor tem que ter este objetivo. Não podemos fugir deste objetivo. Temos vários louvores que nós cantamos durante o mês todo, mas no dia da ceia do Senhor, os louvores precisam falar sobre a obra redentora de Cristo. E para isso temos bons hinos, tanto os hinos antigos como os hinos novos, que falam sobre a obra redentora de Cristo. Porque ao ouvirmos esses hinos, esses louvores, a igreja então vai trazer à memória a obra de Cristo. Não faz sentido no dia da ceia do Senhor nós falarmos de outro assunto, senão sobre a obra de Cristo. Imagine você estar aniversariando e você então convida as pessoas para a sua festa de aniversário, e quando chega na festa de aniversário, o seu aniversário, vão se comemorar uma outra coisa, vão falar sobre outra pessoa, outro assunto, e nem o seu aniversário é mencionado, não. Festa de casamento é para celebrar o casamento, é para os convidados se alegrarem com os noivos. Festa de aniversário é para o aniversariante. E a ceia do Senhor é um culto, há uma convocação para nós nos reunirmos para fazermos este memorial. Então o irmão dá um testemunho, dá uma palavra introdutória, uma pessoa prega, mostrando a importância da obra de Cristo. Pelo menos uma vez por mês, nós nos reunimos para relembrar como foi importante a obra de Cristo. E aí nós agradecemos ao Senhor pelo sacrifício que Ele realizou. Senão a ceia perde o sentido, fica algo sem nexo. Você participa da ceia e em nenhum momento se lembra do sacrifício de Cristo. Uma outra razão, porque nós devemos participar da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é uma declaração pública que estamos em aliança com Ele. Quando Ele diz que, aqui em Mateus capítulo 26, versículo 27, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou de uma nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, esta ceia do Senhor que Ele instituiu após a Páscoa, ali foi uma marca divisória. A Páscoa, uma festa para o povo judeu, que eles traziam à memória, o quê? A libertação do jugo da escravidão que estavam no Egito. Era um memorial da libertação, da saída do Egito. E agora o Senhor Jesus, então, Ele faz uma nova aliança, um novo pacto, dizendo que a partir de agora, nós não deveríamos mais celebrar a Páscoa, mas agora sim, deveríamos celebrar a ceia, porque Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa libertação. Então ali foi o marco, estamos agora uma nova aliança. O que diz a nova aliança? Que o Senhor derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Que assim como a Páscoa celebrava a libertação da escravidão do Egito, a ceia agora iria representar a nossa libertação, a saída da escravidão do pecado, para vivermos uma nova aliança, um novo pacto, aonde Ele nos garante
que aceitando Ele como Salvador, temos o perdão dos pecados. Nesta aliança, o Senhor nos garante a certeza da salvação, a comunhão com Ele, a reconciliação de Deus com o homem. Nesta aliança, Ele confirma a sua presença conosco todos os dias, a sua proteção, a sua segurança. E então, nós estamos debaixo desta aliança, das promessas do Senhor. Estamos debaixo das suas bênçãos. E neste dia, então, da ceia do Senhor, a igreja reunida como corpo de Cristo, então ela declara a todos os irmãos ali que participam do pão, que participam do cálice, estão declarando publicamente: nós estamos debaixo de uma nova aliança. Eu estou em aliança com o Senhor Jesus Cristo. Então, é uma declaração de que nós continuamos unidos com Ele e debaixo das suas promessas. A ceia do Senhor, uma outra razão para nós participarmos da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é uma celebração que nos leva a uma auto-reflexão, uma autoavaliação espiritual. É bem verdade que durante todo o mês nós devemos fazer uma avaliação. Se possível, todos os dias: Senhor, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Vê se tem alguma coisa errada na minha vida. Tenha misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor, a vencer os pecados. Aí você faz uma auto-reflexão, um autoexame. Olha para a palavra. Eu estou aqui fora da palavra. Eu preciso ajustar algumas coisas da minha vida. E assim você vai, então, se ajustando, se aperfeiçoando, se santificando, tendo como padrão a palavra do Senhor. Isso devemos realizar todos os dias, mas no dia da ceia é um dia específico. Não podemos participar da ceia do Senhor sem fazermos esta autorreflexão. E então devemos participar, porque conjuntamente, cada um individualmente, no momento em que os elementos são distribuídos, a pessoa ali começa então a fazer uma autoavaliação, pede se há alguma coisa errada, ele confessa ao Senhor Jesus Cristo ali, ele pede o perdão e ele sai então, quando termina a celebração da ceia, sai feliz, contente, porque houve um ganho espiritual. E isto está relatado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Paulo, descrevendo aqui como devemos celebrar a ceia do Senhor, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, um autoexame, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você não pode sentar à mesa do Senhor, participar dos elementos, como se fosse algo qualquer. É um pedaço de pão, é um cálice do fruto da vide. Não. Se faz necessário um exame para que a pessoa possa, então,
ter discernimento do que está acontecendo, e ele então sai dali abençoado. Se há algo errado, purificado do seu pecado. Uma outra razão, podemos aqui dizer, dentro também deste item que estamos falando, que a ceia é uma oportunidade de crescimento espiritual, já que nós fazemos uma auto-reflexão, uma autoavaliação, e isso é o quê? Há um ganho espiritual. Então, há um crescimento espiritual. Então, é o culto onde há conjuntamente um crescimento espiritual. Uma outra razão para nós participarmos da ceia do Senhor, porque na ceia do Senhor nós proclamamos a sua vinda. Sim, é um memorial da morte de Cristo. Mas quando nós participamos da ceia do Senhor, vamos ler aqui, conforme declaração do apóstolo Paulo, nós estamos anunciando a vinda do Senhor. É um culto que todos pregam. Todos dizem assim, nós ainda estamos esperando a vinda do Senhor. Jesus ainda não veio, mas ele nos deixou uma promessa. E nós aqui estamos anunciando que nós estamos aguardando a sua vinda. Veja o versículo 26 de 1 Coríntios, capítulo 11. Porque todas as vezes, todas as ceias que nós participamos, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Estamos anunciando, então, que o Senhor morreu e que ele ainda não veio. Porque quando o Senhor Jesus vier, esta cerimônia terá o seu fim aqui na terra. E então, nesse dia, estamos dizendo que nós cremos na vinda do Senhor, cremos no arrebatamento, e então, isso é uma realidade. Nós temos aí uma seita chamada Testemunha de Jeová, que eles dizem que o Senhor Jesus já voltou em 1914. Fizeram uma profecia, ele não veio, e eles então dão uma desculpa, não, ele veio de maneira invisível. Ninguém viu, só pelos olhos do entendimento que as pessoas entendem. Para eles, Jesus já veio. Mas eles anualmente participam de algo que eles dizem ser a ceia do Senhor. Chamam de refeição noturna. Então, é uma contradição. Se eles estão participando ainda da ceia do Senhor, que eles chamam de refeição noturna, não sei de onde tiraram essa expressão, que a Bíblia não usa essa expressão. Refeição noturna, Santa Ceia, a Bíblia fala ceia do Senhor. E então, há uma contradição. Você pode perguntar para uma testemunha de Jeová, porque neste dia, eles saem pelas redondezas dos bairros, convidando as pessoas todos para irem participar da refeição noturna, da chamada ceia do Senhor para eles. Mas ninguém pode colocar a mão dos emblemas. E você pode perguntar, mas se Jesus já veio, como é que vocês estão participando da ceia? Se a Bíblia diz que a ceia deve ser, a ceia você está dizendo que Jesus ainda virá. Anunciais a morte dele até que venha. Então é um erro, porque é uma seita. Mas nós não. Nós sabemos que Jesus ainda não voltou. Ele vai voltar. E é por isso que nós celebramos, então, a ceia do Senhor. E, para terminar, uma outra razão para nós participarmos da ceia do Senhor, porque é o momento de nós
desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Nós não cremos que a ceia do Senhor seja um sacramento. Um sacramento é um ato exterior que nos causa um benefício interior. Não há nada místico no pão, não há nada místico no cálice. A bênção não está no elemento, o pão. A bênção não está no elemento físico, suco da vide. Mas a cerimônia, a celebração é uma bênção. O cálice de bênção que abençoamos, portanto, é sim uma reunião abençoada, onde as bênçãos de Deus estão ali disponíveis para todos nós. É um momento de bênção. Então, a ceia do Senhor, uma outra razão, porque é um culto abençoado, como os outros cultos, é lógico. Mas neste culto temos essa promessa bíblica, que por relembrarmos a morte do Senhor Jesus, por estarmos em comunhão com a igreja e com o corpo de Cristo, nós saímos dali abençoados. Então esta é uma outra razão para nós participarmos da ceia do Senhor. Queremos também aqui dizer para os irmãos que a ceia do Senhor, ela tem que ser ministrada na casa do Senhor. Toda vez que nós lemos na Bíblia sobre ceia, sempre fala de comunhão com os irmãos. A ceia do Senhor não é algo para ser celebrada individualmente, cada um na sua casa. Veja aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 34. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis. Então existe um ajuntamento, para não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Versículo 33. Portanto, meus irmãos amados, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então, vemos que aqui está no plural. Esperar um pelos outros. Quando vos ajunteis, para que não vos ajunteis para a condenação. Então, não é algo individual. Eu não posso, na minha casa, eu não vou hoje no culto da ceia, e então eu vou preparar a minha ceia particular. Aí a pessoa vai lá, compra um pão, prepara uma mesa, põe um monte de enfeite, e até alguns postam aí nas redes sociais, como se fosse algo certo, correto, participar individualmente da ceia do Senhor. Então não, a ceia é para ser ministrada com os outros irmãos. Pode ser um local específico, determinado, mas tem que ter um ajuntamento de pessoas do corpo de Cristo. É uma reunião de comunhão. Veja também 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque quando vos ajuntais, há um ajuntamento, é uma festa de reunião. No caso aqui das pessoas aqui de Corinto,